No sistema mostrado na figura abaixo, o bloco tem massa igual a 8 kg, a constante elástica da mola vale 2 newtons por centímetro. Considere que o fio, a mola e as rodanas são ideais na situação de equilíbrio, ou seja, quando o sistema estiver em repouso, qual a deformação da mola em centímetros? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é desenhar, representar as forças que atuam no sistema. Aqui no bloco, eu tenho o peso dele, se a massa é 8, o peso é 80. Esse bloco está exercendo uma tração na mola, que está fazendo a mola se deformar, e a mola, reagindo a essa deformação, ela faz uma força elástica no sentido contrário. Se o bloco puxa a mola puxa o bloco. O exercício quer saber qual foi a deformação da mola. Eu resolvo esse exercício da seguinte maneira: se o sistema está em equilíbrio, significa que a força resultante é zero. O exercício quer saber a deformação da mola, então eu vou me concentrar na mola. Na mola tem a tração e a força elástica. Um está para a direita, o outro está para a esquerda, então eu vou ter que subtrair esses dois aqui. Então eu vou fazer força elástica menos a tração é igual a zero. A força elástica, passando a tração para cá, é igual à tração no fio. Só que eu não sei o valor da tração. Só que essa tração aqui é igual a essa. E aqui também está em equilíbrio. Então, aqui também a força resultante é zero. Peso menos tração tem que dar zero. Peso é igual a tração. O peso é 80, significa que a tração também é 80. Então, eu vou substituir aqui. Kx é igual a 80. O K é 2 newtons por centímetro. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes x, que é igual a 80. X é igual a 80 dividido por 2. X é igual a 40, como aqui está em centímetros, aqui vai estar em centímetros também. Então, a deformação da mola é 40 centímetros. Próximo exercício. Considere que um homem com uma massa de 50 kg se pendure em uma corda, como mostrado na figura abaixo. O bloco apoiado no solo tem uma massa de 56 kg e ele está em repouso em uma superfície plana e horizontal. Supondo que a aceleração local da gravidade local é igual a 10, determine o valor da normal. Quais são as forças que atuam no sistema? Primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Estão atuando aqui no bloco, porque ele quer saber qual é a normal no bloco. Aqui eu tenho a força peso, ele está apoiado numa superfície, então tem aqui a normal, só que aqui vai ter outra força. Aqui vai ter a força de tração aqui, ó. Vai ter a força de tração. Como o bloco está em repouso, a força resultante sobre o bloco é zero. Eu tenho 3 forças atuando no bloco. Então, eu vou juntar essas duas somando e essa aqui eu vou subtrair. Então, normal mais a tração menos o peso é igual a zero. Eu fiz aqui para o bloco. O peso eu tenho. Se a massa da caixa é 50, o peso é 560. Ok, eu tenho o peso que é 560, mas eu não tenho a tração. Quem está tracionando? Essa corda através daqui. Então, tem uma outra tração aqui. Além dessa força, quem é que está atuando aqui? O peso dessa pessoa. E essa pessoa, tendo uma massa de 50 quilos, ela vai ter um peso de 500. Ela está parada, ela não está nem subindo nem descendo. Se ela não está nem subindo nem descendo, a força resultante é zero. Se a força resultante, para a força resultante aqui dá zero, a tração tem que ser igual ao peso. Então, ela vale 500. E aí eu vou substituir aqui. Normal
mais 500 menos 560 é igual a zero. Normal menos 60 é igual a zero. A normal é igual a 60 newtons. Resolvido o exercício. Considere um bloco A de massa igual a 5 kg que está sobre um plano inclinado e equilibrado por um bloco B de massa M, como mostra a figura abaixo. Calcule a massa M do bloco B. Primeira coisa que eu preciso fazer, sempre representar todas as forças que atuam no bloco, nos blocos. Então aqui eu tenho peso de A, está apoiado numa superfície, então eu tenho aqui A normal, e ele está sendo tracionado por uma corda. O exercício não faz nenhuma menção sobre atrito, então não tem. Toda vez que eu trabalho com plano inclinado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as componentes Px e Py. Então eu vou ter aqui a componente Px, Py, e eu vou ter aqui a componente Px. Falei com vocês, provei na sala que geometricamente esse ângulo sempre vai ser igual a esse ângulo aqui. Este ângulo daqui sempre será igual a esse ângulo daqui. Então aqui vale 53 graus. Já vou calcular o Px e o Py. Px é a componente do peso, sem o ângulo de 53, como eu falei, sem, eu vou usar seno de 53. O Px, então, vai ser o peso do bloco A, porque eu estou trabalhando com o bloco A, se a massa do bloco é 5, o seu peso é 50, o seno de 53 graus é 0,8, então o Px vai ser igual a 40 newtons. Vou calcular também o Py. Py é a componente do peso A com o ângulo θ entre eles. Então, como eu falei com ângulo, eu vou usar o cosseno de 53. Py vai ser 50 vezes o cosseno de 53, que é 0,8. O Py, então, vai ser 30 newtons. Só que não, o exercício não pediu nada daqui, mas toda vez que você tiver um plano inclinado, você vai ter que fazer isso aqui. Então, eu vou precisar de alguma coisa aqui? Deixa eu ver. O exercício quer saber a massa do bloco B. O bloco B está aqui. Então, quais as forças que atuam no bloco? O peso de B. E aqui tem uma tração aqui. Essa tração também vai estar aqui. E o que acontece? Eu tenho dois pontos de apoio. Eu tenho esse ponto de apoio e eu tenho esse ponto de apoio. Então, aquela tração ali, ela vai ser dividida em duas. Eu vou ter uma tração aqui, eu vou chamar de T1, e eu vou ter outra tração aqui, eu também vou chamar de T1, porque uma roldana móvel divide a força pela metade. Então, a metade da força está aqui, a metade da força está aqui. Então, as duas eu vou chamar de T1. Certo? Como é que eu vou fazer para achar aqui? Bloco B. Bloco B. Bloco B está em repouso. Se ele está em repouso, a força resultante é zero. Quais são as forças que estão atuando no bloco B? Duas trações e o peso de B. Essas duas trações são iguais. Estão apontando para o mesmo lado, então eu vou somar T1 mais T1 menos o peso de B, isso é igual a zero. Elas são iguais, eu posso somar. 2T1 menos o peso de B é igual a zero. 2T1 é igual ao peso de B. O exercício pediu para achar a massa. 2T1 é igual a massa de B
vezes a gravidade. 2T1 é igual à massa de B vezes 10. Preciso saber quanto que vale T1. Quanto que vale T1? Quem é que está fazendo T1? Quem está fazendo T1 é o bloco, porque esse bloco está puxando a rodana para baixo, a rodana está puxando o teto para baixo e a rodana está puxando essa caixa para cima. Se a rodana puxa a caixa para cima, o que a caixa vai fazer? Vai puxar a rodana para cima, porque a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Então, T1 é igual a T. Muito bem. O bloco A também está em repouso. Significa que a força resultante em A é zero. Quais são as forças que atuam em A na direção de um possível movimento? É anormal e PY? Não. É PX e atração? Sim. Então, tração menos PX é igual a zero. Tem que subtrair um do outro. Atração é o que eu quero achar. O PX eu já calculei, ó, 40. Então, menos 40 é igual a zero. T igual 40 newtons. Substitui aqui, ó. T1 é igual a T. Então, 2 vezes 40 é igual a massa de B vezes 10. Simplifico 0 com 0 aqui. 2 vezes 4 dá 8. Então, a massa de B é de 8 quilogramas. Resolvido o exercício. Um bloco de 10 kg de massa é abaixado e levantado por meio de um fio ideal. Inicialmente, o bloco desce com aceleração constante e vertical para baixo, com um módulo de 4 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, o bloco é levantado com aceleração constante e vertical para cima, também de módulo 4. Chamando T1 a tensão do fio na descida, T2 a tensão no fio na subida, determine a razão, T2 sobre T1. Eu tenho um bloco e esse bloco ele está preso a um fio ideal, a um cabo. Esse cabo vai sempre exercer uma atração. Primeira situação, ele está descendo, então o vetor velocidade é para baixo, acelerado. Então, o vetor aceleração tem que ter o mesmo sentido da velocidade. Se a aceleração é para baixo, a força resultante tem que estar para baixo, porque ela tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Se a força resultante é para baixo, significa que tem uma força para baixo maior do que a atração. Que força que é essa? O peso do bloco. Tem o peso aqui e a tração ali. Então, eu preciso fazer segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Eu tenho que juntar essas duas forças. Eu vou fazer peso menos tração ou tração menos o peso. Se a força resultante é para baixo, essa força é maior do que essa, então ela é positiva. Tração, peso menos tração é igual a massa de A vezes aceleração. Se a massa dele é 10 kg, significa que o peso é 100 newtons. Então, vou substituir aqui. 100 menos aqui T1 é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração, que é 4. 100 menos T1 é igual a 40. 100, vou passar o 40 para cá, vai ficar 40 vai passar para cá, vai ficar negativo. Aí sim, 100 menos 40 dá 60. T1 é igual a 60 newtons. Agora tem que calcular T2 aqui. Ó. T2, eu vou resolver assim. Eu tenho o bloco, tenho o fio aqui, tenho o peso para cá. Só que agora o exercício falou assim, ele foi levantado, então o vetor velocidade está para cima. Acelerado, então o vetor aceleração acompanha o vetor velocidade. Se a aceleração está para cima, a força resultante é para cima. De novo, vou aplicar a segunda lei. Força resultante é
Massa vezes aceleração. A força resultante aqui é subtrair um do outro. Se a força resultante está para cima, é porque essa força é maior do que essa. Então, eu vou fazer tração menos o peso igual a massa vezes aceleração. Essa tração aqui é o T2, né? É a segunda situação. Então, T2 menos o peso, que não mudou, é 40. É 100. Estou fazendo rápido demais, calma lá. O peso, ó, o peso ele é 100, então vai ficar menos 100. A massa é 10 e a aceleração é 4. E 2, eu vou passar o 100 para cá, tá negativo, fica positivo. 40, porque 10 vezes 4 é 40. T2 então vale 140. O exercício pediu para achar T2 dividido por T1. Então eu vou fazer. O T2 vale 140 e o T1 vale 60. Vou simplificar um zero em cima com um zero embaixo. 14 por 6 vai dar 2,333333. Então, não vou fazer não, vou simplificar. Dá para simplificar aqui por 2. Vai dar 7 sobre 3. A razão é 7 terços. É assim que você resolveria. Esse exercício aqui é o mesmo que eu fiz de elevadores para vocês. Eu só troquei a balança e coloquei um fio no lugar da balança, tá? Um corpo igual a 2,2 kg de massa, em queda no local onde G é 10, percorre após atingir a velocidade terminal uma distância de 1.000 metros em 1 minuto. Considerando que o coeficiente de arraste aerodinâmico K tem valor de 6 vezes 10 elevado a menos 2, calcule o valor da força de resistência do ar. Então vamos lá. O que é velocidade terminal? Já resolvi isso com vocês também. Quando um corpo cai, devido à resistência do ar, devido à força de resistência do ar, essa força ela depende da velocidade, à medida que a velocidade aumenta, essa força de resistência, ela tem a tendência de aumentar, chega uma hora que ela faz o quê? Ela se iguala ao peso, e na hora que ela se iguala ao peso, a força resultante dá zero, e o corpo passa a descrever o movimento retilíneo uniforme. E é isso que aconteceu aqui. Um corpo de 2,2 kg de massa em queda percorre após atingida a velocidade terminal uma distância de 1.200 metros em 1 minuto. Então, depois que isso aqui aconteceu, ele passou a descrever um movimento retilíneo uniforme, ele teve um deslocamento de 1.200 metros em um intervalo de tempo de 1 minuto, que corresponde a 60 segundos. Ele quer saber qual é o valor da força. Tem dois jeitos de resolver. Um é por aqui, ó, da própria equação. Força de resistência, tá? Não é resultante, é resistência, o K. Estão com um problema aqui, ó. Aquilo ali é 6 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é 0,06. Expoente negativo, você imagina que a vírgula está aqui, o expoente negativo você anda duas casas para a sua esquerda, está menos 2, menos 1 e 0. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 2 é 0,06. Pode pensar de outro jeito. Você pega o 10 elevado a 2, passa para cá dividindo. Você pode fazer isso, você troca ele de numerador para denominador, desde que você troque o sinal do expoente. Então, isso aqui é 6. Quanto que é 10 ao quadrado, gente? É 100. Quanto que é 6 dividido por 100? 0,06. Então, K vale 0,06. Olha aqui, ó. Eu preciso saber qual é a velocidade dele. Qual a velocidade que ele está percorrendo isso aqui? Aí é fácil, né? Como ele está em MRU, eu posso fazer V é ΔS sobre ΔT. A distância percorrida é 1.200, por isso que eu passei para segundos, tá vendo?
porque não existe velocidade em metros por minuto, é metros por segundo. Por isso que eu coloquei 60 segundos ali. Simplifica um zero em cima e um zero embaixo, 120 por 6 dá 20 metros por segundo. E aí eu substituo aqui, 20 ao quadrado. A força de resistência do ar é 0,06 vezes 20 ao quadrado, que é 400. A força de resistência do ar vai ser 6 vezes 4, 24 newtons. Um jeito de resolver é esse. O outro jeito de resolver é, se ele está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante é igual a zero. Só tem essas duas forças atuando. Então, e uma está para cima e outra está para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma da outra. Aqui não vai fazer diferença a ordem, tá? Então vai ficar peso menos a força de resistência igual a zero. O peso é igual à força de resistência. O peso é massa vezes gravidade e a força de resistência eu quero calcular. A massa é 2,2 vezes a gravidade, que é 10. Isso é igual à força de resistência. Aqui está errado, tá? Aqui é 2,4. Não é 2,2 não, tá, gente? É 2,4. 2,4 vezes 10 dá 24. Força de resistência. Força de resistência, 24 newtons, que é o mesmo resultado aqui. Tá bom? Você pode fazer das duas maneiras. A massa aqui está errada, é 2,4, não 2,2, tá bom? Próximo exercício. Não tem a 6, porque eu falei para vocês que eu fui alterar o exercício e acabou que eu coloquei informações indevidas lá, né? Indevidas não, erradas. E aí o resultado estava irreal, certo? Por isso que eu falei que não era para fazer. Bom, vamos lá. No sistema a seguir, a massa do corpo é 11 quilos. Esse cara tem uma massa de 11 quilos. O coeficiente de atrito estático entre esse bloco e a superfície de apoio é 0,5. Para que o sistema permaneça em equilíbrio. O que é permanecer em equilíbrio? Força resultante igual a zero. Falou em equilíbrio, está dizendo que a força resultante é zero. Para que o sistema permaneça em equilíbrio, qual a maior massa que o corpo B, eu esqueci de digitar aqui, pode ter? Qual é o máximo que pode ter aqui? Bom, e aqui eu vou ter que fazer todas as forças que atuam no sistema. Eu tenho aqui peso de A, ele está apoiado numa superfície, existe A normal. Tem um cabo aqui, então significa que tem aqui uma tração. O exercício falou que existe um coeficiente de atrito entre esse bloco e o chão, então significa que eu tenho força de atrito. Se esse bloco se movimentar, ele vai se movimentar para cá. A força de atrito é contrária a esse movimento, então para cá eu tenho a força de atrito. Ó, força na vertical, força na horizontal, força oblíqua. Nós não trabalhamos na física com força oblíqua. Significa que toda vez que ela aparecer, você vai ter que fazer a decomposição. Isso é regra. Você precisará fazer a decomposição. Então, você tem aqui o TY. Já vou calcular Tx, já vou calcular Ty de uma vez, tá? Tx. Quem é Tx? Tx é a componente de T com um ângulo de 37 entre eles. Como eu falei com ângulo, a relação que eu vou usar é cosseno de 37. Então, Tx vai ser igual a T que multiplica, eu não sei quanto que vale a tração, ele não me falou. Então, eu vou colocar T vezes o cosseno de 37, que é 0,8. Então, a componente Tx é 0,8T.
Vou calcular TY. Quem é TY? TY é a componente da tração sem o ângulo de 37. Como eu falei 100, então eu vou usar seno de 37. Eu também não tenho t, né? É a mesma, então eu vou deixar t. O seno de 37 é 0,6, ty vai ser igual a 0,6 t. Bom, fiz aqui, só que o exercício quer saber qual é o valor da massa que eu posso colocar aqui. Bom, quais são as forças que atuam nesse cara? O peso de B e a tração na corda. O que eu posso falar dessa tração aqui e dessa tração aqui? Elas são iguais. Essa tração aqui é igual a essa aqui. Por quê? A toda ação corresponde uma reação. Então, essa tração aqui é igual a essa. E essa tração aqui, ela vale quanto? Para o sistema estar em equilíbrio, essas duas forças aqui têm que ter o mesmo valor. Por quê? Porque para estar em equilíbrio, a força resultante é zero. Então, aqui, essa tração coincide com o peso, e essa tração é igual a essa, então aqui também coincide com o peso, significa que eu posso vir aqui, e aqui eu posso reescrever a minha equação da seguinte maneira: Tx é 0,8 peso de B. Aqui Ty é 0,6 peso de B. Muito bem. Agora, como é que eu vou fazer? Se eu achar a tração, eu consigo achar o peso. Se eu conseguir achar uma dessas duas aqui, eu acho o peso. Esse sistema, ele está em repouso. Significa que ele não está se movimentando nem na vertical, nem na horizontal. Eu vou fazer na horizontal, porque o que está determinando ele ficar parado é o atrito. Então, eu vou fazer aqui na horizontal, tá? Então, a força resultante na direção horizontal tem que dar zero. Eu tenho Tx e eu tenho a força de atrito. Um para um lado e outro para o outro. Então, eu vou fazer força de atrito menos Tx é igual a zero. Força de atrito é normal vezes μ menos Tx é igual a zero. A normal coincide com peso? Não. A normal não coincide com peso. Eu tenho uma tração para cima aqui. Essa situação aqui, ela é a mesma, ó. Olha aqui, ó. Mesma situação, olha. Ó. Como é que eu fiz para achar o valor da normal aqui? Olha lá, ó. Eu fiz normal mais t menos o peso é igual a zero. No final das contas, eu acabei fazendo o que para achar a normal? Eu subtraí o peso da tração, que deu 60, né? É a mesma situação. Então, vamos voltar lá. Então, é a mesma situação aqui, ó. Então, a normal mais o TY menos o peso de A tem que dar zero. Significa que a normal é o peso de A menos TY. Então, a normal é o peso de A menos TY. Vou parar por aqui, já vou substituir lá. A normal é o peso de A menos TY. Aqui eu tenho que abrir parênteses por causa do μ. E eu já vou passar esse Tx para cá. Trabalhar com número positivo. Quanto que vale o peso de A? Se a massa de A vale 11, o peso vale 110. Então, 110 é TY. TY é 0,6 peso de B. Então, 0,6
peso de B. Tem que colocar entre parênteses aqui, ó. O coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele me deu, é 0,5. Então, 0,5. Quem é TX? TX é 0,8 peso de B. 0,8 peso de B. Aqui você tem duas opções. Você faz 0,5 vezes 110, 0,5 vezes 0,6, ou você pega esse 0,5 que está multiplicando e passa ele para cá, dividindo. É isso que eu vou fazer. 110 menos 0,6 peso de B. Agora eu vou tirar o parênteses, porque eu vou passar o 0,5 para cá dividindo. Agora é uma questão matemática. Vai ficar 110 menos 0,6 peso de B, que é igual 0,8 por 0,5, 1,6 peso de B. Eu vou passar esse 0,6 para cá. Vai ficar 110, que é igual menos 0,6. Se eu passar para cá, fica positivo. Então, fica 0,6 peso de B mais 1,6 peso de B. 110 é igual 0,6 mais 1,6, 2,2 peso de B. 110 dividido por 2,2 é peso de B. Peso de B, 110 por 2,2 dá 55 newton. 50. E se o peso é 50, a massa é 5 quilos. Então, resolvido. Era assim que você resolveria esse exercício. Próximo exercício. Dois blocos, A e B, com A colocado sobre B, estão em movimento sobre a ação de uma força horizontal de 4,5 newtons. A aplicação aplicada sobre A. Dois blocos, A e B, com o bloco A colocado sobre o bloco B, estão em movimento sobre a ação de uma força horizontal de 4,5, aplicada em A, como ilustrado aqui embaixo. Considere que não tem atrito aqui entre o bloco B e o solo, que as massas são 1,8 e 1,2, G vale 10, calcule a aceleração dos blocos e o valor mínimo do coeficiente de atrito estático entre o bloco A, para que o bloco A não deslize sobre o bloco B. Então vamos lá. Aceleração do conjunto. A aceleração do conjunto vai ser o seguinte. Força resultante, letra A, é massa vezes aceleração. Quais são as forças que atuam aqui nesse conjunto todo? O peso para baixo, a normal para cima e não tem atrito. Aqui não tem atrito. Aqui não tem. Atrito está aqui. Ó. Aqui não tem. Então, a única força que está fazendo o conjunto todo se mover é essa aqui, 4,5. E essa força aqui está movendo quem? Só o bloco A? Não. Está movendo os dois. Lá em cima está dizendo. A aceleração dos blocos se eles se moverem juntos. Então, se eles estão se movendo juntos, eu vou usar a massa dos dois. 1,8 mais 1,2. E vai dar 3. Então, vai ficar 4,5 dividido por 3 é igual a A. A aceleração vai ser de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Resolvido a letra A. É assim que você faria. Agora a letra B.
Como que eu vou fazer para achar o valor do coeficiente de atrito? Aí, eu vou fazer o seguinte, vamos separar os blocos. Quais são as forças que atuam nesse bloco aqui? O peso dele para baixo, e ele está apoiado aqui no bloco B, não está? Então, existe a força normal aqui para cima, correto? E o exercício falou que tem atrito daqui para cá. Existe atrito entre essa superfície e essa. Se eu estou puxando esse bloco para cá, o atrito sobre esse cara vai estar para onde? Vai estar para trás. Porque a força de atrito não é contrária ao movimento. Então, nessa superfície aqui, se eu tento puxar ele para a direita, o atrito aqui vai estar para a esquerda. Lembre-se que atrito tem a ver com as imperfeições. Ó, estou pegando esse bloco, estou tentando levar ele para cá. Ó. Essa ponta vai encostar aqui. Ela vai fazer o quê? Ela vai revidar e vai fazer uma força no sentido contrário. Certo? Muito bem. Então, olha só. Eu calculei na letra A que esse conjunto está tendo uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Será que dá para eu calcular o coeficiente de atrito aqui? Bom, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Quais são as forças que atuam aqui na direção da aceleração? Essa força F e a força de atrito. Um está para a direita, o outro está para a esquerda, eu vou subtrair. Eu vou fazer força menos Fat é igual a massa de A vezes aceleração. E por que eu fiz F menos Fat? Porque se a aceleração está para a direita, significa que existe uma força resultante para a direita. Então, essa força aqui é maior do que essa. Por isso que eu fiz assim. Então, vai ficar 4,5 menos. Como é que você acha a força de atrito? Normal vezes μ, massa de A vezes aceleração. 4,5 menos, nesse caso aqui, superfície plana e horizontal, o peso coincide com a normal. Se a massa dele é 1,8, o peso é quanto, gente? Multiplica por 10. Então, é 18. 18 vezes o coeficiente de atrito, que é o que eu quero achar. A massa dele é 1,8 e a aceleração que ele está adquirindo é 1,5. 4,5 menos 18.000 é igual a 1,8 vezes 1,5 é 1,8 mais 9. E vai dar 2,7. Eu vou passar esse cara para cá e vou passar o 2,7 para cá, tá? Então vai ficar 4,5 menos 2,7 é igual a 18.000. 4,5 menos 2,7 dá 1,8, que é igual a 18.000. 1,8 dividido por 18 é igual a 1.000. 1.000 vai ser igual a 0,1. E se eu tivesse feito o corpo de baixo, como é que ia ser a resolução? Lembre-se que o atrito está aqui, ó. Se eu puxar esse bloco para lá, ó, a superfície vai fazer isso, e essa superfície desse cara aqui vai empurrar esse bloco de baixo para onde? Para frente. Concordam? Então, a força aqui é a força de atrito, que é para frente, porque a toda a ação corresponde a uma reação no sentido contrário. Então, a superfície desse aqui está empurrando esse para cá. As outras forças que atuam é o peso e a normal, certo? E aí só tem uma força, então eu faria força resultante é massa vezes aceleração. Só tem a força de atrito ali. Então, força de atrito é igual a massa vezes aceleração. A força de atrito é a normal vezes μ, certo? Então, só que a normal
dessa força de atrito aqui, ó, não é essa aqui, porque a força de atrito ela só está acontecendo porque esse cara aqui está apoiado e está empurrando as pontas ali, ó. Ó, por que está tendo atrito? Porque esse bloco aqui, ele está pesando aqui, ele está forçando essas duas pontas a se encontrarem. Então, nesse caso aqui, olha, a normal que eu vou usar não é essa, porque eu não estou usando o atrito aqui, eu estou usando o atrito aqui, tá? Então, a normal que eu vou usar é a normal desse cara aqui, porque é ele que está fazendo esse cara vir para baixo para poder ter o atrito aqui. Então, eu vou usar, nesse caso aqui, a normal de A. E a normal de A é igual ao peso de A. E o peso de A, se a massa é 1,8, o peso é 18. Então, vai ficar 18.000 é igual a massa, agora sim, é esse corpo aqui que está vindo para cá. Esse cara está fazendo esse corpo se mover. Então, a massa que eu vou usar aqui é a massa de B, que nesse caso é 1,2, vezes a aceleração que eu calculei, que é 1,5. Então, vai ficar 18.000, que é igual a 1,2 vezes 1,5, é 12 mais 6, que dá 18. E a metade de 1,2, de 12 é 6, né? Então, 0,6 mais 12 vai dar 1,8. Mi é igual a 1,8 dividido por 18, que dá o mesmo resultado, 0,1. Então, tem essas duas maneiras de fazer, tá bom? Último exercício. No conjunto mostrado abaixo, a caixa A é de 6 kg, a caixa B é 4 kg. A constante elástica da mola que une as caixas é de 1.000 newtons por metro e o conjunto está em repouso. Considerando ainda que existe atrito entre a caixa A, que ficou minúsculo, tá? Mas aqui deveria ser maiúsculo. Deixa eu só colocar em preto ali. Aqui, ó, entre a caixa A, seria esse mesmo A ali, tá bom? E a superfície de contato, cujo coeficiente de atrito estático é 0,5. Calcule a deformação da mola. Aqui, gente, aqui está dizendo que eu estou fazendo uma força para cá. Ó. Quando eu começar a fazer uma força para cá, essa mola vai começar a esticar. Ela vai começar a esticar e vai chegar uma hora e esse bloco vai se mover. Lembre-se que você tem atrito aqui, o exercício falou que tem atrito. Então você imagina que você tem isso aqui do bloco A. Aí você tem a superfície lá que tem as imperfeições. Ó. Então, o que acontece? Na hora que eu começar a puxar essa caixa, ele vai começar a deformar a mola. A mola vai pegar e vai fazer uma força para cá, ó, que é a força elástica. E aí, o bloco vai tentar se mover. Só que esse ponto, quando chega aqui, a superfície reage e faz uma força no sentido contrário, né? Esse bloco vai começar a se mover, essa ponta encosta, a toda ação corresponde a uma reação, e aí a superfície vai fazer uma força de atrito no sentido contrário. Só que a força de atrito, ela não é infinita. Chega uma hora que ela para. Então, chega uma hora que essa ponta aqui vai quebrar, ou essa ponta vai quebrar e o corpo vai se mover. Então, eu começo a puxar aqui, esse conjunto, a mola vai começar a esticar, esticar. Como a força que a mola faz depende da deformação, a força vai aumentar, uma hora vai quebrar essas pontas aqui, o bloco vai se mover. E aí o que eu estou perguntando é, quando isso acontecer, a mola ela foi deformada em quanto? Então, o alvo do exercício aqui é apenas o bloco A. O bloco B só está como coadjuvante. Então, eu só vou pensar nesse bloco aqui, tá? E aí, se eu vou pensar somente nesse bloco aí, eu tenho que pensar quais são as outras forças que estão atuando, além da força elástica e da força de atrito. Eu tenho o peso para baixo e eu tenho a normal para cima. Quando ele fala assim, calcule a deformação da mola quando a caixa
começar a se mover, ela só vai começar a se mover quando a força elástica for um pouquinho maior do que a força de atrito. A gente, inclusive, pode resolver assim, tá? A força elástica é igual à força de atrito. Porque, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que a força de atrito seja de 22 newtons. Quanto de força que a força elástica vai ter que fazer para ele movimentar? 22,00002 newtons, a caixa já vai se mover, porque a força ficou maior do que aqui, né? Então, você poderia resolver assim, quando a força elástica for um pouquinho maior do que a força de atrito. Ou você poderia fazer, quando a força elástica se igualar à força de atrito. Eu sei que um pouquinho mais ela vai se mover. É tão irrisório que a gente resolve dessa forma aqui, né? Mas assim, se eu for levar o pé da letra, teria que ser dessa forma aqui, tá? Mas aqui a gente faz assim. Faz desse jeito aqui, é mais simples. Eu sei que a força vai ser um pouquinho maior. E se você fizer assim, não tem problema. Você faz no final, quer ver? Kx é igual a normal vezes μ. O K o exercício deu, vale 1000. Então, 1000 vezes x é igual a normal. Nesse caso aqui, a normal coincide com o valor do peso. Se a caixa tem 6 quilos, o peso é 60 newtons, 60, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,5. Então, vai ficar 1000, x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 1000. Simplifica um zero aqui com um zero aqui. 3 dividido por 100 é 0,03 metros. Se eu passar para centímetros, se pedir a resposta em centímetros, multiplica por 100, isso aqui dá 3 centímetros. Aí é uma prova discursiva, você coloca assim, na resposta, quando x for maior que 3 centímetros. Pronto, a resposta é essa. Ok?